Então, boa noite a todos, espero que todos estejam bem e com saúde. É com alegria encontrá-los para esse quarto encontro, né, do nosso trabalho de introdução a essa relação entre Cabala e Tarô, na perspectiva de utilizar o Tarô para compreender, para nos ajudar a compreender a árvore da vida, sobretudo no que se refere aos caminhos, né? E o que a gente está focando, no caso, são os arcanos maiores, né? Os arcanos maiores, né? Só que o tarô ele é um ser vivo, né? Ele é um vivente, né? Então, ele é um vivente. Então, ele é um conjunto, então não dá para a gente falar só dos arcanos maiores, né? Os arcanos maiores eles são o foco da nossa reflexão, eles são aquilo que a gente vai passar basicamente 22, a partir do próximo encontro, vão ter 22 encontros, só sobre os arcanos maiores, não é? Então, para quem acha que isso é longo, eu classifico como demasiadamente curto, né? Então, tem cursos que se demora um mês, mais tempo em cada carta. Então, cursos levam 5 anos, 6 anos. O que a gente faz aqui é tão somente uma introdução. É uma introdução bem relativamente básica, mas no sentido de fazer essa relação entre tarô e cabala, né? Então, esse é um ponto principal. O segundo ponto é que, como o tarô sendo um tarô que ele está vivo, é fundamental conversar com ele. Começar a criar o hábito de fazer um trabalho prático. Um trabalho prático. E o trabalho prático que sugiro é arrumar o seu caderninho, tá? E arrumar o seu tarô, tá? E tirar a carta do dia, né? Mas quando for tirar a carta do dia, não é nada de perguntar o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, não é nada disso. É simplesmente fazer o trabalho de consagração do tarô, depois, durante o dia, solenemente se conectar com o tarô e tirar a carta. Pronto, deixou a carta lá. Tá? Nada de dizer carta boa, carta ruim, nada de juízo moral, nada de projeção humana, nada disso. Deixa a carta, tá? E no momento, sobretudo, observa a carta, no final do dia, volta para a carta, pega o teu caderno, observa a carta, faz a descrição da carta, a tua descrição da carta, e depois tenta ver como é que aquilo se conecta com o teu dia. Sem nada de ler, sem nada de pesquisar, sem nada de tutorial, sem nada. Aí tu começa a criar as tuas meditações sobre os arcanos maiores do tarô, as tuas conclusões. Tá? Aí esse trabalho é um trabalho bem simples, e por ser bem simples, ele é profundamente ignorado, porque parece que a simplicidade ela não contagia mais ninguém, parece que enquanto não tiver um conjunto de parafernália, um conjunto de coisas assim, sabe, mistura, parece que enquanto não tiver um montão de ornamento, parece que não é valorizado. Então, esse exercício é um exercício de ambientalização, de aproximação tua com o tarô. Começa com os 22 maiores. Começa com os 22 maiores. E quando tu estiver mexendo as cartas, não torce para nenhuma carta. Não projeta nenhuma carta. Não deseja nenhuma carta. Né? Isso vai te familiarizar. Vai te familiarizar com as cores, vai te familiarizar com os símbolos e, sobretudo, vai familiarizar
o teu inconsciente, vai começar a abrir o teu consciente. Não é? Porque em se tratando de sabedoria da alma, e o tarô é uma sabedoria da alma, ele só começa a agir se a gente começa a utilizar, fazer o uso dessa ferramenta, sabe? E usar essa ferramenta, dialogar com ela. Tá? Dialogar com ela. Né? Então, o mundo não vai parar para você pegar seu caderninho, o mundo não vai parar para te fazer a tua consagração, o mundo não vai parar para te tirar a tua carta, sabe? Mas se não fizer esse trabalho, né, jamais tu vai ter uma aproximação com o tarô. Jamais tu vai ter uma aproximação. Ele vai ser sempre algo distante para ti. Tu não vai ter a tua aproximação dele. Sempre os outros vão dizer para ti. Sempre os outros vão dizer para ti. Né? E como a gente vive na sociedade do posto logo existe, logo existo, então, quanto mais o vídeo do YouTube aparecer bem organizado, bem bonitinho, mais tu vai acreditar nele. Aí tu não vai te dar o trabalho de tu mesmo fazer esse percurso. Os trabalhos mais valiosos sobre tarô, e eu vou falar isso no último encontro, eles foram trabalhos de introspecção, de entrada em si. Né? Ninguém foi estudar tarô. Aí vou estudar tarô. Não. Foi um trabalho que foi de construção. Tá? Então, eu digo isso porque a gente já começou, a partir do encontro passado, um trabalho prático. Tá? E que eu sempre, a partir do segundo encontro, mas, sobretudo, a partir do encontro passado, eu sugeri para arranjar o seu carta. Eu coloquei no grupo lá um site lá sobre vários decks de tarô, né? E hoje mesmo eu postei um do Crowley para vocês familiarizarem com a carta, né? Então, é preciso agora esse trabalho prático. Por quê? Porque os caminhos da árvore da vida, os 22 que estão se referindo, sobretudo, são caminhos subjetivos, né? Que a literatura esotérica, né, baseada no simbolismo, no mito e nos arquétipos, ela deu pistas para a gente. Pistas. Né? Mas essas pistas não quer dizer receita, é apenas um mapa, é um mapa do caminho. Né? Mas, em se tratando de tarô, né, a partir do momento que eu me conecto com o tarô e que eu passo a colocar o tarô na minha vida e que eu dou para o tarô algo profundamente raro para mim, que é o tempo, então eu passo a fazer parte do tarô e o tarô passa a fazer parte de mim. Aí, nesse processo, a minha caminhada pelos 22 caminhos, né, 32 com as Sefirot, né, sobretudo os caminhos dos arcanos maiores, eles são caminhos subjetivos. Sabe? Por mais que tu diga que o caminho 11 é o do louco, né, todo mundo experimenta de uma maneira singular aquele caminho. Tem parâmetros gerais. Mas nós estamos falando de experiência espiritual. Nós não estamos falando de receita de bolo. Nós não estamos dizendo que todo mundo tem que experimentar a experiência que eu experimentei, ou a experiência que o Kleber experimentou. Não, nós estamos falando de trabalho de alma, percurso de alma. Então, não tem receita. Não tem receita. A gente tem apenas o mapa do processo, por onde passa o processo, mas a gente não tem o processo. A gente não tem o processo. Né? E a gente tem um mapa do processo em função de seres que fizeram o processo. Então, os seres que fizeram o processo disseram para nós, olha, isso é possível ser feito. Está aqui a minha narrativa. Agora faça você. Faça você. Né?
Então, essa familiaridade com o tarô, esse trabalho de unicidade do tarô é um trabalho de unicidade contigo mesmo, sobretudo com o teu inconsciente. O mundo não vai parar para te fazer isso. Tá? O mundo não vai parar para fazer isso. Tá? Não procure as condições emocionais, econômicas, sabe, ambientais, para que aconteça isso. Só eu e o Eterno sabemos como é que eu preparo aqui, como eu estou aqui, por exemplo, para preparar com vocês. E fico muito agradecido por estar aqui. Tá? E fico muito agradecido por vocês estarem aqui, porque cada um de vocês também, só o Eterno sabe o que passaram para estar aqui. Tá? Um trabalho de ordalho muito grande, de entrega muito grande, ou se quiser, de provação muito grande. Um trabalho sacerdotal, um trabalho de sacro ofício. Tá? Não é um trabalho intelectual, não é um trabalho de gula esotérica, não é um trabalho para saber mais, não se trata disso. Tá? Então, esse é mais ou menos o preâmbulo, né, para que a gente comece a adentrar, a fazer a roda girar cada vez mais. Né? Não que ela não esteja girando. Tá? Eu preparei uma coisa para compartilhar com vocês e eu espero que a gente tenha uma conversa bem proveitosa, né? Uma conversa bem proveitosa. Né? Hoje a Microsoft não me deu muita opção de design de primeira página, né? Então vai o verde mesmo. A árvore da vida e os arcanos menores, 2, né? No ano passado foi 1. Tá? Então, hoje a gente vai focar, né? A gente vai focar os mundos, né? Os mundos, isso é importante, né? Num dos encontros nossos de Cabala, nós falávamos que os mundos da árvore da vida, né? Nós falávamos da árvore da vida como uma relação entre transcendência e imanência, né? Então, o Deus transcendente se torna Deus imanente, né? Então, o Deus imanente é o Deus manifesto. À medida que esse Deus manifesto ele chega a todos os rincões da experiência humana, esse processo de descida da transcendência, ganhando forma de luz e chegando a todos os rincões da existência humana, eu chamo isso de densificação da luz. E o processo de densificação da luz é o processo de diálogo entre luz e sombra. Tá? Entre luz e sombra. Então, isso, esse ensinamento é importante porque ninguém procura uma escola espiritual para ser bom. Ninguém procura uma escola espiritual para matar o mal. Ninguém procura uma escola espiritual para eliminar a sombra. Não, a gente procura uma escola espiritual, pelo menos na minha perspectiva, né, para ser inteiro, né, para fazer um trabalho de individuação, né, para fazer um trabalho que é o trabalho de dizer bem assim, eis-me aqui. Tá? Então, a gente entra numa escola espiritual para a gente simplesmente poder falar concretamente, eis-me aqui, quer dizer, esse sou eu. Então, para te falar, esse sou eu, tu tem que ter muito claro quem não é tu, o que não te pertence. O que não te pertence. Tá? Então, isso é fundamental, compreender esse processo de densificação da luz, e à medida que há o processo de densificação da luz, há o aparecimento da sombra. Então, luz e sombra, eles passam a ser pares dialéticos, que compõem o DNA dessa existência. Né? Então, por isso que a densificação da luz, na metáfora já
quando ganha à medida que a luz vai se densificando, ela vai desenhando o que se chama mundos das emanações, né? Então, tu tens um primeiro momento, né, que nós já falamos no encontro de Cabala, né, onde tu tens um momento onde essa emanação ela começa, de certa maneira, a sair da condição de nada, que é o Ain, a sair da condição de espaço infinito, que é a Ein Sof, e de sair da condição de Ein Sof U, que é o tempo infinito. Ela sai dessa condição e ganha forma de energia, em Atzilut. Em Atzilut. Então, Atzilut, aí é o início e o fim. O alfa e o ômega, ele é o Dash. Né? Então, ali eu tenho o primeiro momento onde a manifestação do Deus essa foi bonita, emanente com E, aqui, meu Deus, onde foi que eu escrevi isso? Onde eu estava quando eu escrevi emanente com E? Imanente. Né? Você então, é como todos nós. Pois é. Tá? Então, Deus imanente. Agora eu vi o emanente rindo para mim ali, ó, tá vendo? Aí o Deus imanente 1, né? Então, aqui se fala da origem. Né? Se fala, não. Se presume a origem. Né? Falar é o que menos se fala. Só se sabe que aqui é a origem. Por quê? Porque em Atzilut tudo é energia. A gente não sabe a voltagem dessa energia. A gente não sabe como ela se canaliza. A gente não sabe a origem da origem. A gente não sabe, é uma grande incógnita. Né? A gente só sabe que ela existe por conta das outras manifestações. Né? Aí tu tens um primeiro véu, né, dessa, dizemos assim, eu tô, se eu contar de cima para de Asiá para cima é o terceiro véu, né? Então eu tenho aí, eu chamo Santo dos Santos, né? Então aqui é onde que estaria o mestre, digamos assim, né? O Santo dos Santos, digamos assim, o mestre, ou aqui, digamos assim, aqui tu teria o grande encontro, né, com a tua, digamos assim, verdadeira vontade. Tu teria um encontro com o teu santo anjo guardião, tu teria um encontro com a tua Sofia, né? Tu teria aqui um momento de dissolução, basicamente de unicidade muito grande, né? Aí a densificação da luz dá origem a um outro momento, que é Briá, aonde essa energia que é pura, que não tem forma nem nada, esse Briá começa a se diferenciar. Né? Então, no mundo de Briá, tu passa a ter os seres arcangélicos. Né? Os seres arcangélicos. Então, tu passa a ter, de certa maneira, a dualidade da criação se manifestando. Né? A dualidade da criação se manifestando. Né? Então, tu passa a ter aqui o Deus imanente e dando origem à chamada criação, o mundo da criação. Né? Então, se em Atzilut, se a árvore da vida em Atzilut, ela é composta, né, os nomes da árvore da vida, certamente tem Keter, Hokmah, Binah, Da'at, tem esse nome. Mas, acompanhando esses nomes aqui, os 10 nomes que tem aqui em cima são os nomes divinos. Tá? He, Yah, Yud, He, Vav, He, Elohim, El, Elohim Gibor, Yud, He, Vav, He, Eloah, Vadaat, Elohim Yud, He, Vav, He, Tsabao, Elohim Tsabao, Shaddai El Shai e Elohim Vadaat. Elohim Vaaretz, que é Malkut. Isso que está lá em Atzilut. Né? Aí o que está em Briá, a árvore da vida já é distribuída pelos arcanjos. Né? Pelos arcanjos. Né? Então eu tenho uma árvore da vida baseada nos arcanjos. E aí, por que os arcanjos?
Os arcanjos são os grandes pontífices, né? São os grandes pontífices, são os grandes guardiões, né? Porque o processo, digamos assim, de materialização da criação, ele começa com as águas criacionais de Briá, né? Porque enquanto Atzilut eu tenho o grande fogo, eu tenho o Iod com grande fogo, né? Aqui em Briá eu tenho a água. Então, em cima, em Atzilut, eu tenho o espírito, né? A energia, né? Em Briá eu tenho a água, quer dizer, isso vai explicar aquela parte lá, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, lá, aquele início do Gênesis, que é justamente quando começa a criação, né? Então, da criação para a manifestação, né, tem um processo de gnosis, né, que é justamente o processo de que é o grande abismo, onde o desejo de criação começa a ganhar forma, que é justamente a ruptura do terceiro véu, né, do segundo véu, né, que é onde está o santo, né, aí para dar origem ao mundo da formação, que é Yetzirah, né, que é onde a dualidade ela está cada vez mais presente. Por quê? Porque aqui eu já vou ter a formação, vou ter expresso basicamente todos os planetas, né? Todos os planetas. Está certo que Saturno está em Binar, mas aqui eu vou ter os planetas, os 7 dias da criação. Então aqui eu vou ter a dualidade muito presente, né? E o grande encontro que é Asiá, né? Então, se em Yetzirah eu tenho o ar, aí em Asiá eu vou ter o grande encontro que é a Terra, é a manifestação, né? Então, aqui eu tenho o zodíaco, eu tenho os trabalhos de Hércules, eu tenho os 4 elementos, né? Então, essa passagem aqui foi bem rápida. Por quê? Porque quando a gente fala de tarô, ele vai seguir essa lógica, tá? Ele vai seguir essa lógica. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho, no início, um transcendente que se transforma em imanente, que é Dash, e que segue o movimento de negação, conservação e superação. Né? Negação, conservação e superação. Né? Mas esse movimento de negação, conservação e superação, né, nesse movimento de negação, conservação e superação, se desenham os elementos. Né? Se desenham os elementos primordiais, né? Que é o fogo, né? Que é a água, que é o ar, isso se manifesta na Terra. Né? Então, isso está muito presente nesse nome, Yahvé, que é Yud, Re, Vav, Re. Né? O foco em Yahvé, porque Yahvé tem basicamente características do demiurgo. Não é? Então, é a partir dessas 4 letras, Yud, Re, Vav, Re, que a energia e a matéria passam a se organizar. Elas passam a ganhar uma dimensão física, uma dimensão emocional, uma dimensão intelectual, uma dimensão espiritual. Né? Então, elas passam a se tornar inteligíveis, elas passam a ter limitações de tempo e espaço, digamos assim. Né? Elas passam a ter, a partir da criação do Demiurgo, que é a criação, que é o Yahvé do Velho Testamento. Não é? A Yahvé do Velho Testamento. Por isso que no Velho Testamento, uma hora lá, eu não estou lembrado da passagem, ele vai dizer que ele é o único Deus, que não há Deus além dele. Né? Por quê? Porque ele não tem a dimensão de que há algo além. Ele acredita que ele só enxerga a imanência e não enxerga a transcendência. Né? Então, é por conta do Demiurgo que eu tenho essa organização que a gente tem aqui, todinha. Né?
Tem tudinho. Então, essa condição dos elementos, essa formação dos elementos enquanto constitutivo da nossa existência é obra do Demiurgo. Tá? Então, a tradução disso em galáxias, em sistemas planetários, em planetas, tudo isso é obra do Demiurgo. Tá? Por que é obra do Demiurgo? Porque ele é organizador da forma. Tá? Ele não é organizador. Ele não é ele é organizador da forma. Então, por isso que esse apego muito grande no sistema cabalístico, sobretudo que pega a tradição judaica, né, a essas 4 letras, Yud, Re, Vav, Re, que é o Yahvé, que é o Demiurgo. Tá? Aí eu tenho a partir dessas 4 letras, eu tenho os 4 elementos, os 4 mundos. Né? Aí, a partir dos 4 mundos, obviamente, se distribui os planetas. Aí eu tenho as 22 letras, né, do alfabeto, né, e eu tenho os 32 caminhos. Tá? Então, o tarô ele se distribui nesses esquemas. Tá? O tarô é como se fosse, não, é a tradução da árvore da vida para um outro sistema simbólico. Tá? Outro sistema simbólico. Então, é como se eu pegasse essa árvore que eu tenho aí, esses pilares e essa numeração, e eu traduzisse isso em 58 cartas, né? Sendo 22 maiores, sendo 16 relacionadas às cortes, né? E as demais relacionadas aos 4 naipes dos 4 elementos. Tá? Então, por isso há uma relação entre os dois. Então, para aqueles que não fizeram o seu caderninho da época da Cabala, faça o seu caderninho agora na época do tarô, senão não tem conexão. Não tem conexão. Tá? Vai virar um negócio intelectual, aí não tem muito sentido. Tá? Vamos lá, caminhando. Então, no encontro passado, né? Pode falar. Alguém quer falar? Fui eu, né? Fui eu que tirei do... Eu me confundi numa coisa, João. Você falou 58 cartas. Não, eu troquei o número. Ah, tá. O número. Não é 58, Tá eu troquei. É 78, né? Tranquilo. Não, é só porque eu falei, caramba, mas de repente ele está excluindo alguma coisa. Eu só queria tirar a dúvida. Valeu. Não, eu que agradeço estar atenta. Tá? Então, vamos lá, então. No encontro passado, nós fizemos mais ou menos esse percurso. Tá? E, certamente, os arcanos menores eles seriam outro curso. Né? O outro curso. Né? Então, o que a gente pegou? A gente pegou mais ou menos assim, a distribuição deles, né? Pelas Sefirot. Né? Então, a gente pegou o Keter. Então, se eu for pegar os arcanos menores, né? Se eu for pegar os arcanos menores e eu retirar as cartas da corte, digamos assim, então eu tenho os ases, eles representam, como está em Keter, né? Como está em Keter, né? O que a gente falou que o Keter é? Né? O Keter está em Atzilut. Né? O Keter é o zero. O Keter é como se fosse o transcendente. É como se é o conjunto de possibilidades. Então, o Ash, né? Ele representa as ideias. Né? Representa apenas ideias sem que se realize ou comece realmente algo. A primeira chama ou faísca. O princípio potencial, mas não realizado. Tá? Então, é o conjunto de possibilidades ali. Então, se é o conjunto de possibilidades, é o tudo e o nada. Tá? É o tudo e o nada. Tá entendendo? É o primeiro ponto. Mas tu não sabe se vai ser uma reta, se vai ser uma curva, se vai ser um triângulo, se vai ser um quadrado. Tu não sabe a direção. Tá? Aí,
o segundo, que são Rockmar, né? Os 4-2, aí eles simbolizam o quê? Os poderes do rei, da rainha, unindo a força, mas antes os príncipes e as princesas, né, que tenham entrado, né, completamente a ação. Por conseguinte, também implicam a iniciação e a fecundação de alguma coisa. Né? Aí, Binar, eu tenho a realização da ação, né? Devendo o príncipe iniciar, é o símbolo central de cada carta, né? A ação efetivamente começa para o bem ou para o mal, né? Recede, eu tenho a perfeição, que é o término, a realização da coisa, né? Que aí vai estar o número 4, né? Gevurah, eu tenho a oposição, né? Aí começa a luta, daí não é à toa que em Gevurah eu tenho Marte, eu tenho a guerra, né? Eu também tenho o trabalho sacerdotal. O obstáculo ao que se tem nas mãos, por outro lado, se mostra o êxito ou fracasso definitivo. 6, Tiferet, eu tenho sucesso, né? Aquilo que é levado ao termo, porque 6 é 2 vezes 3, quer dizer, é o assim seja. O 7, novamente, começa uma reconstrução, né? Que é Netzah, né? Que transcende ao plano material, como uma coroa, que na verdade é poderosa, mas que requer alguém para carregá-lo. Os 7, pois, mostram um resultado, dependendo desta ou daquela ação, que se torne dependente de muitos símbolos que estão em volta. Né? Rod é o 8, né? Que também basicamente é um momento de êxito, né? Porque vai pegar novamente o, o cubo duplo, né? O cubo duplo, né? Vai pegar novamente 2 vezes o 4, né? Então tem muito relação com a ideia de conclusão também, né? Conclusão exitosa, né? Yesod, o 9, né? A grandíssima força fundamental, poder executivo, que resta uma base firme, poderosa para o bem ou para o mal. Quer dizer, aí eu estou terminando a fase de conclusão, que conclui em Deshke Malkut, né? Que é a força fixada, culminando completamente tanto para o bem como para o mal. O assunto é completo e definitivamente determinado. Né? Então, esse esquema básico aqui, que é mais ou menos esse aqui, tá? Esse aqui. Então, essa distribuição aqui, né, que tenta distribuir fazer uma correlação. Essa é uma das maneiras de fazer a correlação entre as cefiras, né, e os arcanos menores, e considerando também a realeza. Tá? Porque no encontro passado eu não falei da realeza. Né? Aqui a gente já vai começar um pouco a falar. Né? Mas a ideia aqui, esse esquema aqui é do Frater Goya, né? Então ele tenta distribuir, é uma aproximação, ele tenta distribuir os arcanos pelos 4 mundos. Né? Então, considerando que aqueles que estão em Atzilut, eles contemplam o mundo do arquétipo. Né? O mundo do arquétipo, eles chamam emanação, chamam origem. Né? Como se fosse a origem. Né? Então, os que passam o segundo plano, os que estão colocados a partir, sobretudo, de Reset, eles estão no plano da criação, Briá. Né? Então, no primeiro plano, eu tenho um plano da energia em fogo. No segundo, eu tenho água. Né? Aí, no mundo da formação, eu tenho ar. Né? Porque eu tenho relacionado a pensamento, eu tenho relacionado, quer dizer, a razão, a emoção e o sentimento. Né? E, por último, Malkuth, que é a manifestação. Tá? Muito bem. Essa é uma maneira. Tá?
O, o Crowley, no livro do tarô, ele vai ter uma maneira um pouco diferente dessa daqui. Tá? Um pouquinho diferente. Tá? Não tanto. Tá? Não tanto. Né? Então, não tanto por quê? Porque vai seguir ainda a proposição do demiurgo lá, do Yud, Re, Vav, Re, que é essa aqui, ó. Yud, Re, Vav, Re, quer dizer, Atzilut, Briá, Yetzirah e Malkut. Né? Malkut. E Asiá, Malkut. Né? Então, ainda segue o esquema de 4 mundos e emanações. Tá? Por quê? Aí sim, a partir desses 4 mundos, aí, ele vai distribuir os naipes. Os naipes. E, obviamente, que os naipes associados, no caso, por exemplo, às realezas, por exemplo. Tá? Então, é muito interessante que, por exemplo, eu peguei só a parte de bastões, tá? Ou varetas, como quiser, rei de varetas, né? Então, eu peguei só o naipe para a gente não confundir muito as formas, né? Mas se eu pego Atzilut, então o que é que eu tenho? Né? Eu tenho as cartas que vão estar associadas a Atzilut, são cartas de energia, né? De energia, de potência, né? De potência, de algo que, ao mesmo tempo que a energia, que é potência, tem um elemento muito forte de transcendência, porque tem um elemento muito forte de vigor, é como se eu não chamaria indomável, mas eu chamaria de algo assim profundamente difícil de conter por si só, né? De conter por si só, né? Então, no caso o Yud, aí está associado ao elemento, ao mundo de Atzilut e justamente do ponto de vista do elemental é fogo. E aí é muito interessante, porque do ponto de vista das letras mães, fogo é Shin, mas isso aí é uma outra leitura. Então, Aleph é A, Men é água e Shin é fogo. Mas do ponto de vista do tetragramaton, do Yud, Re, Vav, Re, e o Yud, Re, Vav, Re, enquanto a estrutura dos 4 mundos da árvore cabalística, esse Yud aí, ele cumpre o papel de fogo, né? de manifestar a energia do fogo, tá? De manifestar Atzilut enquanto o que se chama de o que está no espírito do fogo, né? No espírito do fogo. Então, cada carta que se localizar nessa dimensão do naipe de bastões, né? A literatura comum de Massé chama paus, né? Há uma diferença, porque, no caso, há uma diferença, mas há uma explicação comum nas duas coisas. Tu está entendendo? Por quê? Porque o paus está relacionado à árvore. O símbolo de Massé dos paus é sempre como se fosse uma árvore. É como se essa árvore ela estivesse crescendo sempre para cima. Ela estivesse numa espécie de busca do espiritual, né? E de uma espécie de alquimia espiritual, porque a árvore ela pega, ela é um exemplo alquímico de como é que tu utiliza tudo aquilo que, entre aspas, não presta e tu transmuta isso, né? Então a árvore ela pega o humus, que é o cocô da minhoca, e a partir da água, a partir do sol, a partir da fotossíntese, ela metamorfoseia isso
em alimento, em sombra e uma série de outras coisas. Tá? Então, há um processo de transmutação alquímica aí, muito parecido com o elemento do fogo. Né? Do elemento, é muito associado ao trabalho do fogo. Né? Como diz, no fogo tudo se renova. Né? A partir do fogo tudo se renova. Tanto é que o batismo, que é a iniciação mais, digamos assim, potente, é a iniciação pelo fogo. É a iniciação do fogo. Né? Então, as cartas, os naipes associados a bastões ou a paus, como queiram, né? Ela tem essa conotação alquímica. Né? Ali está a raiz do processo alquímico. Ali está aí que passa pelo processo de transmutar. Né? E aí eu comecei pelos 4, pela corte da nobreza, para mostrar como é essa distribuição aí, né? Então, o que é que o Crowley vai dizer? Que os 4 cavaleiros, né, no tarô normal é rei, mas o Crowley ele traduz como cavaleiro. Apesar de estar escrito rei, mas ele sempre, nos escritos ele sempre mudou e coloca cavaleiros. Né? Mas ele permanece rainha, tá? Permanece rainha, outra carta permanece rainha. Né? Mas a ideia embutida aqui é que a mulher que tem um poder, a mulher que tem um poder, né? A mulher que é a grande senhora do processo. Né? Então, isso é referência a Binah, tá? A capacidade de gerar. Né? Então, os 4 cavaleiros aqui, no caso, que estão associados, eles são figuras montadas, os cavaleiros, independente do naipe, né? Eles são figuras montadas em corcéis, representando as forças de Yod, né? Do nome em cada naipe. Então, a raiz, pai e o começo das forças materiais, uma força na qual todos os outros estão implícitas, e da qual elas formam o desenvolvimento e a conclusão. Uma força rápida e violenta em sua ação, mas cujo efeito logo desaparece, e, portanto, simbolizada por uma figura em um corcel cavalgando rapidamente vestido de armadura completa. Por isso, o conhecimento da escala do rei é tão necessário para o começo de todo o trabalho mágico. Né? Então, eu fiz questão de trazer o Crowley para vocês, para pelo menos dar uma pista da intenção da figura, né? Porque da figura que ele coloca no tarô dele, né? E o tarô de Crowley, digamos assim, se quiser uma classificação, né? Os estudiosos dizem que ele é um tarô pagão. Né? Ele é um tarô pagão porque ele vai pegar, pagão no aspecto que ele vai pegar elementos de várias culturas, elementos de várias símbolos esotéricos para colocar ali. Então, ele não pertence a nenhuma religião específica, né? Ele não pertence a nenhuma religião específica, ele é pan nesse aspecto aí, ele transcende essa limitação. Né? Então, ele vai pegar vários elementos. E no encontro passado, eu falei para vocês que um dos livros que ajuda a compreender esse tarô é o 777. Né? Para quem achar muito longo, o 777 tem um livro do tarô também, né? Que está lá num dos equinócios, se eu não me engano, é o equinócio número 5 ou 6, no volume do equinócio. Está no 5 ou no 6. Né? Mas a ideia é que se deparou com os reis, do ponto de vista da corte, eles estão em Yud. Né? Eles são o princípio, a força, né? A força, né? Muito bem. Aí as rainhas, né? As rainhas, elas estão para o trono em chama. Né? Aí começa o rei. Né? Então, Yud, Dash, a mão, a energia, né? A energia, né? A energia, como ele fala, muito rápida e violenta, que, como mencionei para vocês ainda há pouco, a gente não sabe a voltagem, né? A gente não sabe a voltagem, só sabe que é violento. Né? E quando a gente diz que é violento,
a gente está relacionado, tá dizendo o seguinte, de difícil adestramento. Tá? Quando fala violento, quer dizer de difícil adestramento, porque eu já falei para vocês em alguns encontros, torno a repetir, não podemos levar no sentido literal do que está colocado, as palavras. Tá? É preciso buscar um sentido mais adequado à elaboração da relação entre símbolo, mito e arquétipo. Né? Então, quando fala rápido, tem o potencial de energia. Quando fala violento, quer dizer ela, digamos assim, é de difícil captação. Tá? De difícil captação. Tá? Então, por isso, precisa de uma diminuição de voltagem, digamos assim. Né? Tanto é que se o iode está em pé, ele está pronto para correr, ele está pronto para enfrentamento, aquela já está sentada. Aquela já está sentada. Tá? Ela está sentada e, de certa maneira, o ato de segurar um felino, né, um felino, ou eu acho que é jaguar, alguma coisa assim, né, algo que expressa muito a velocidade. Né? Então, aqui as rainhas elas estão os tronos da chama. Né? Estão sentadas em trono, representando a força de rei do nome de cada naipe. A mãe é quem traz as forças materiais, uma força que se desenvolve e realiza aquele rei. Uma força firme e inabalável, mas não rápida, embora duradoura. É, portanto, simbolizada por uma figura sentada em um trono, mas também vestida de armadura. Então, aqui eu tenho estabilidade. Aqui eu tenho estabilidade. É essa estabilidade que me permite dar origem ao filho. Né? O filho, que é o príncipe. Né? Príncipe na carruagem, que é o Vav. Né? Então, Yud é Dash. Então, Dash. Então, quando essa energia foi canalizada, aí tem o Re, que é 5, que é metade do Dash. A junção dos dois, Dash é 15. 15 é 6. Então, 6 é o Vav, que vale 6, né? Que é a junção do cavaleiro com a rainha, ou seja, do rei com a rainha, aí junta o filho. Né? O filho. Né? Então, esses príncipes são sentados na carruagem e assim são levados para a frente. Eles representam as forças de Van do nome de cada naipe. O poderoso filho do rei e da rainha que realiza a influência de ambos. As forças, as escalas de força. Um príncipe, o filho do rei e uma rainha, ainda assim um príncipe dos príncipes e um rei dos reis. Um imperador cujo efeito é ao mesmo tempo rápido, embora não seja tão rápido quanto a rainha, e duradouro. E, portanto, simboliza uma figura e uma carruagem e vestida de armadura. No entanto, seu poder é vão e ilusório, a menos que colocado em movimento pelo pai e pela mãe. Tá? Então, eu tenho fogo, tá? Eu tenho a água, que é a grande mãe, que é o grande útero. Eu tenho o ar, que é o príncipe, que é o filho que sai para correndo, né? Que é a junção dos dois. E eu tenho o grande encontro, né? Que é terra, né? Que é a terra. Né? São os valetes, né? No baralho, os 4 princesas ou figuras das Amazonas permanecendo firmes por si. Nem montadas em cavalo, nem sentadas em trono, nem levadas por carruagem, elas representam as forças do rei final do nome de cada naipe, completando as influências das outras escalas. A poderosa e potente filha de um rei e uma rainha, uma princesa poderosa e terrível, uma rainha das rainhas, uma imperatriz,
cujo efeito combina os reis, a rainha e o príncipe, ao mesmo tempo, violento e permanente. Portanto, simboliza uma figura que está firme por si só, apenas parcialmente coberta, com pouca armadura. Ainda assim, seu poder não existe, exceto em razão de outros. Então, de fato, é poderoso e terrivelmente materialmente. E o trono das forças é o trono das forças do espírito. É aí que peleja contra ela. E ai de quem pelejar contra ela, assim estabelecida. Né? Então, eu tenho aqui, aí vem todo o processo para estudo da figura, né? Mas aqui a primeira ideia é para mostrar como é que essas emanações aqui, do Yud, Re, Vav, Re, né? Como é que o transcendente se faz imanente pelas 4 letras, como é que o Crowley ele coloca isso nessas quatro figuras da corte, né? E para mostrar o papel, como é que, dependendo de onde está cada figura, né, ela deve ser lida de acordo com o conjunto simbólico referente ao mundo em que está situada. Né? Então, isso fica muito claro quando começa a se falar dos naipes, da distribuição dos naipes, né? Da distribuição dos naipes. Né? Então, se eu compreendo Atzilut como o mundo da pura energia, um mundo onde é um mundo, digamos assim, do plano da origem, onde só tem o divino, então eu só vejo que só tem potência. Né? Potência, e há uma dificuldade muito grande de tornar inteligível essa mensagem. Né? Essa mensagem, né? Então, de certa maneira, o Ash, né? E, sobretudo, o Ash os naipes, melhor dizendo, os naipes que são relacionados ao bastão ou a paus, né? Eles estão relacionados à figura ao mundo de Atzilut. Né? Então, do ponto de vista de uma relação entre mundos e naipes, os naipes relacionados no senso comum que a gente fala paus ou bastões, aqui no nosso caso, aqui, né? Pode ser as 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10. Se for de bastão, eu estou dialogando com o potencial do fogo. Tá? Eu estou dialogando com algo de muito potencial. Tá? De muito potencial. Aí, dependendo de onde a carta da Sefiró que a carta está, esse muito potencial vai ser traduzido. Tá? Então, se eu tenho um 5 de paus, um 5 de bastão, por exemplo, ele vai estar lá em Gevurah. Sabe? Então, tem que observar as cartas que estão junto, porque dependendo do processo, essa carta ela vai levar ao conflito ou ela vai levar ao trabalho sacerdotal. Ela vai levar à guerra ou ela vai levar à transcendência. Tá? Então, por isso que é importante ter uma familiaridade com o que tem cada sefiró. Né? Por quê? Porque os naipes menores eles vão estar distribuídos pelas sefirós, mas ao mesmo tempo que eles vão estar distribuídos pelas sefirós, eles também vão estar distribuídos numa escala de emanação da luz, seja em Yud, Re, Vav e o Re. Tá? Aí, a partir daí, começa o processo começa já o processo. A partir daí, tu tens elementos para compreender determinada situação, se, por exemplo, aquela carta for a carta do dia. Se aquela carta for aquela carta do dia. Né? Então, se a tua carta do dia ela for associada aos elementos, no caso dos menores, aos elementos de paus ou de bastões, com certeza
são cartas que vão exigir de ti demasiada energia. Demasiada energia. Tá? Mas é uma energia que só vai compreender a voltagem dela se tu conseguir compreender em que sefiró ela vai estar. Tá? Então, vamos supor, se imaginar que ela for um de bastões ou um de paus, né? Aí tu vai ter ideia que há um conjunto de possibilidades. É o começo de algo, mas que tu não tem muita clareza. Tu não tem muita clareza. Tá? Como o Crowley descreve aqui. Uma mão angélica, branca e radiante, saindo das nuvens e segurando uma clava pesada, que tem 3 ramos de cores e com sigilos das escalas. Os ramos da direita e da esquerda terminam, respectivamente, em 3 chamas, e o central em 4 chamas. Assim produzindo 10, o número das sefirós. 22 chamas saltitantes, ou iodes, o cercam, respondendo os caminhos. Destes, 3 caem abaixo do ramo direito, para Aleph, Men e Shin. 7 acima do ramo central, para as letras duplas, e entre eles, os da direita, 12, 6 acima e 6 abaixo, perto do ramo da esquerda. O todo é uma grande e flamejante tocha, simboliza a força, poder, ímpeto, vigor, energia, e governa, de acordo com essa natureza, várias outras obras e questões. Implica uma força natural, como oposta à invocada. Né? Aí, se tu consegue associar isso a Keter, certamente tu vai estar numa situação em que há um processo gestacional se manifestando, ganhando forma já. Ganhando forma. Né? Ganhando forma. Ganhando forma, e esse processo gestacional é um processo também alquímico, é um processo de renovação. De renovação. De renovação. Né? Então, isso é o que as cartas que vão estar no naipe de bastões ou paus, eles vão dizer para a gente. Né? Eles vão dizer para a gente. Né? Então, são cartas profundamente espirituais. Né? E que, quando não compreendidas, viram espirituosas ou espinhosas. Espinhosas. Sabe aquela potência, aquela mola encolhida, que, quando não é canalizada, ela sai, digamos, machucando. Né? Muito bem. Embriar, eu tenho o elemento água. Né? Então, aqui, se eu tenho os naipes de paus ou de bastões simbolizando o Atzilut, e dependendo de qual sefiró eles estão alojados, aí você vai fazer o diálogo com a energia da sefiró e com o planeta correspondente, para poder te dar mais elementos para compreender a carta, né? E ao compreender a carta, para te compreender também, né? Idem o mesmo raciocínio para os outros 3 mundos, né? Então, as cartas referentes a copas, né? Copas ou copo, né? Então, elemento água, né? Olha a descrição que o Crowley dá desse ás aqui. A raiz dos poderes da água. Ar de taça ou cálice. Uma mão angélica, radiante e branca, saindo das nuvens e apoiando na palma da mão uma taça. Né? Uma taça parecida com a do Stolist. Dela eleva-se uma fonte de água limpa e reluzente, e água jorra caindo de todos os lados, em águas calmas e claras abaixo, nas quais crescem lótus
e vitórias régias. A grande letra da mão superna é traçada no jorro da fonte. Simboliza fertilidade, produtividade, beleza, prazer, felicidade. Porque a gente já está falando de algo que relacionado ao processo criacional. As águas criacionais. A gente já está falando de coisas como útero, fertilidade, prazer, felicidade, criatividade, produtividade. As águas criacionais não têm nada a ver com H2O. Tá? As águas criacionais quer dizer que agora a energia do Yod, ela começa a ser plasmada, ela encontrou um receptáculo. Ela encontrou um receptáculo para plasmar, para plasmar. Para plasmar. Né? Para plasmar. Então, aí começa o processo do espírito do Yod, ou seja, a energia pairando sobre as águas, começando a desenhar o processo criacional. Né? Então, as cartas de copas, elas falam desse processo, as cartas localizadas aí, né, em Briá, né, um processo que está relacionado ao processo das águas criacionais, e que esse processo de água criacional vai ser melhor compreendido dependendo de onde está a tua carta, com que planeta dialoga, com que símbolo alquímico dialoga, né? Porque nessa altura do campeonato, você deve estar percebendo que quanto mais familiaridade com simbolismo, com mito, né, e com a própria simbólica, melhor mais chaves, mais elementos eu vou ter para fazer a tradução do tarô que eu estiver utilizando. Né? Então, aqui, nas águas criacionais, aqui em Briá, eu tenho como o primeiro reflexo, a primeira intenção de Yod. Né? Então, é como se a primeira quebra de voltagem dele. Né? Então, eu tenho a negação-conservação aqui. Né? Negação-conservação, aí, para depois eu ter outra negação, conservação, superação. Vou ter esse processo de quebra de voltagem, que essa quebra de voltagem aqui, é esses véus aqui, tá? Esses véus aqui, essa quebra de voltagem, tá? Que é justamente o processo de densificação da luz. Tá? Então, aqui eu tenho. Então, as cartas que vão estar em Briá, né, elas vão estar justamente sugerindo, elas vão estar suscitando, elas vão estar trabalhando no campo criacional. Então, vai envolver produtividade, fertilidade, vai envolver prazer, felicidade, mas também vai envolver dor, né? Vai envolver dor. Vai envolver um processo de desapego, sabe? Vai começar a trabalhar o elemento da dualidade, que é vida e morte, tá? Porque o processo de fertilidade, de produtividade, é um processo de desapego, porque o processo de criar é um processo de escolher. Né? Não pode ter tudo. Né? Porque ao criar, tu vai ter que doar. Né? Criar, tu vai ter que doar. Né? Então, as cartas que estão no plano de Briá, elas vão ter esse processo. Né? Muito bem. Aí, as cartas que estão no mundo de Yetzirah, elas vão estar associadas ao elemento ar. Né? E aí sim são as espadas. Né? São as espadas. Então,
as cartas de espada, né, elas vão estar associadas a esse elemento, né? Então, se aqui eu tenho uma espécie de, de elemento arcangélico, né, né? Então, na descrição aqui do Crowley, ele vai dizer uma mão angélica, radiante e tal, né? Segurando, né? Aqui eu vou ter um processo angélico, né? Que é o que está no plano do mundo de Yetzirah, né? Em Briá vai ter os arcanjos, aqui vai ter os anjos, né? Então, aí aqui eu vou ter o mundo relacionado ao dos arquétipos, né? Eu tenho os elementos, o ar, né? Então, aqui eu vou estar dialogando diretamente com a dualidade e com o conflito. A dualidade e o conflito, né? O conflito do ponto de vista em que Yetzirah, né? Então eu vou ter Júpiter, Júpiter vai estar em Resed, eu vou ter Marte em Gevurah, eu vou ter Sol em Tiferet, eu vou ter Vênus em Netzah, vou ter Hod, eu vou ter Mercúrio em Hod, eu vou ter a Lua em Esod. Tá? Então eu vou ter, eu vou ter basicamente os 7 pecados. Vou ter os 7 pecados. Eu também vou ter as 7 virtudes. Né? Os 7 dias da criação. Os 7 planetas. Né? As 7 letras duplas, digamos assim, também, podemos dizer. Né? Então, eu vou ter a dualidade no sentido bem clássico do termo mesmo. Né? Porque eu estou falando dos 7 dias da criação, então eu estou falando da queda, pegando uma tradição judaico-cristã. Eu estou falando da queda. Então, eu estou falando de um plano de profundo conflito, né? onde a ideia do conflito ela é muito clara. Ela é muito clara. Mas o conflito não pode ser entendido no sentido literal, sabe? O conflito o primeiro conflito é interior, é de nós com nós mesmos. Não é? Os nossos conflitos maiores, eles são interiores. Eles não são exteriores. O nosso conflito exterior, nosso grande conflito, não é necessariamente para obter as condições para a nossa existência material. Não, o nosso conflito é um conflito para ser inteiro, né? Para ser inteiro, né? Para ser inteiro. Então, a descrição do Crowley é muito interessante. Né? Uma mão angélica, radiante e branca, saindo das nuvens e segurando o punho de uma espada, que sustenta uma coroa celeste radiante e branca, da qual pende à direita o ramo de oliveira da paz e à esquerda o ramo da palma do sofrimento. 6 vaus caem de suas pontas. Simboliza o invocado, em contraste com as forças naturais, pois é a invocação da espada. Erguida para cima, invoca a coroa divina, do brilho espiritual. Mas invertida é a evocação da força demoníaca. Mais invertida é a invocação da força demoníaca. E se torna um símbolo terrivelmente maligno. Representa, portanto, poder muito grande para o bem e para o mal, mas invocado. E também representa a força rodopiante, a força a enfrentar problemas. É a afirmação da justiça, que defende a autoridade divina e pode se tornar a espada da ira, da punição e da aflição. Tá vendo? Então, aqui os planos, aqui digamos assim, os conflitos, o conflito ele ganha muito espaço aqui, porque a gente está falando do mundo como é que se fala? Do mundo astral, né? Do mundo astral. Né? Do mundo astral. Né? Então, do mundo astral. A gente está falando do mundo onde é um mundo profundamente influenciável pelo Sol e pela Lua.
pelo Sol e pela Lua. Né? Então, a gente, em grande parte do nosso dia, o nosso diálogo mais direto é com o Sol e com a Lua. Só que precisa enxergar os outros, né? E aí, no plano de Yetzirah, o conflito está sempre colocado para a gente. Entendeu? O conflito ele existe por conta da gente não ter o discernimento necessário para fazer a justiça. Né? A justiça é interessante porque no Tarot de Cláudio a justiça se chama ajustamento. Tá? Por quê? Porque, diferente dos outros naipes, né, o tarô de Crowley, como sendo um tarô profundamente pagão, né, e um tarô onde ele depositou todo o ensinamento de pesquisa dele, né, então é um tarô que chama muito a tua responsabilidade. Né? Então, não se trata mais de um Deus transcendente que vai fazer a justiça. Não se trata mais de um Estado onipotente que vai dizer para ti o que é justo. Não se trata mais de uma divindade. Não se trata necessariamente de uma mate exterior a ti. Né? Mas se trata de um processo de ajustamento. Né? O processo de ajustamento quer dizer um processo de acomodação. Né? É aquele mesmo processo que o mestre falou lá. Ama o teu inimigo. Quando o mestre fala, ama o teu inimigo, ele está dizendo, te ajusta. Ajusta. Te ajusta. Te ajusta porque esse inimigo é também tu. Né? Então, o processo de ajustamento, aí a espada, aí ela convida esse processo de afirmação da justiça enquanto ajustamento. Enquanto ajustamento, né? E enquanto ajustamento significa que é um ajustamento interior. Não é alguém de fora que veio falar para ti, não, tu tem que fazer dessa maneira aqui. Não se trata de uma justiça reparadora ou reconstitutiva, se trata de um processo de ajustamento interior e é o ajustamento de luz e sombra. De luz e sombra. Né? É um ajustamento que diz para ti, olha, meu amigo, tu tem ira no teu coração. Olha, tu tem orgulho, tu tem cobiça, tu tem gula, tu tem luxúria, tu tem preguiça, tu tem tudo isso. E tu pode entrar em quantas escolas esotéricas que tu quiser, né? Que isso não vai ser suficiente, isso não vai te imunizar. Vai continuar tendo isso. Por quê? Porque é um processo de ajustamento, que é o processo que a gente tem que fazer. Né? Eu não sei onde foi que eu li, que é um processo de andar no fio da navalha. Não esqueci onde foi que eu li que a gente vê tanta coisa. Mas as cartas que estão distribuídas em Yetzirah vão te dizer isso. Né? Vão te dizer isso. Aí chegamos aqui no nosso naipe, no nosso simbolismo dos discos, né? Discos ou ouro, né? Aqui alguns falam pantáculo, né? Pantáculo, né? Dos pantáculos, né? Porque os pantáculos é interessante aí o esforço do tarô aqui de retratar o pantáculo por conta dos elementos, né? Dos elementos que ele está colocando, né? E aqui eu tenho veja bem, aqui esse rei aqui, esse segundo rei, tá? Né? Porque esse aqui, esse Yod aqui, é por energia. Então, o céu começa aqui. Né? O processo criacional começa aqui. Então, esse aqui é o céu. Tá? Aí aqui é a criação. Como na Terra tudo se encontra, então esse rei aqui é para fazer valer aquela história de assim na Terra como no céu. Ó, assim na Terra como no céu. Tá? Ou se, como diz lá o hermetismo, né? Oh, errei.
assim embaixo como é em cima. Em cima, as águas criacionais, que vão plasmar, que vai se manifestar em Yetzirah para ganhar forma nesse hardware que vos falo aqui, né? Que é o Yod. Yod já, que é a Terra, né? Então, as cartas que vão estar em Asiá, elas vão ser cartas relacionadas à manifestação. Né? A manifestação. Né? A manifestação. Agora, quando a gente fala de terra aqui, a gente está falando da necessidade de considerar que nós não somos pele, osso e recheio. Né? Então, quando a gente fala em terra aqui, a gente está falando, está acionando a nossa condição de pneumático, né? A nossa condição de ser espiritual e que entende que há um elemento de transcendência em nós e aí vamos buscar esse elemento de transcendência. É isso que quer dizer Asiá. É isso que quer dizer terra. Não é esse negócio que a gente pega aqui, sabe? Que a gente pega. Não é isso. Né? Não é isso. Né? Isso que a gente chama de terra é a manifestação visível do que está invisível. Né? Isso que a gente chama terra aqui, sabe? Solo, céu, isso tudo aqui, né? Digamos assim, a parte. Isso foi feita para os olhos mais grosseiros enxergarem. Né? Então, a criação é tão democrática que ela faz com que a gente consiga contemplar essa criação, né? Seja os olhos mais refinados, seja os olhos mais toscos. Né? Mais toscos. Né? Então, por isso que as tradições falam de vários olhos, por isso que a tradição vai dizer de vários ouvidos, né? Então a gente está falando de um sistema de compreensão de níveis da realidade, né? Então aqui eu tenho uma mão angélica, no caso aqui da descrição do Crowley, né? Uma mão angélica radiante e branca, segurando um ramo de roseira, sobre a qual há um grande pantáculo, formado de 5 círculos concêntricos. O círculo mais interno é branco, portando uma cruz grega, vermelha. A partir desse centro sai 12 pétalas de raios, também brancos. Este termina na circunferência, tornando-se o todo algo como uma figura astrológica do céu. Em cima, por um pequeno círculo, acima do qual se encontra uma cruz de malta branca e duas asas brancas. 4 cruzes e 2 bastões são mostrados. A mão sai das nuvens com os outros 3 casos. Representa a materialidade de todos os sentidos, bem e mal. E é, portanto, em certo sentido, ilusória. Mostra ganho material, trabalho, poder, riqueza, mas, sobretudo, ilusão. Né? Então, aqui reina a ilusão, mas a ilusão é a porta da entrada para o reino. Né? Então, aqui é o grande reino de Maia. Né? Então, aqui o reino de Maia, então, mas, ao mesmo tempo, é a porta para se romper o primeiro véu. Se romper o primeiro véu. Né? Então, o que eu procurei trazer para vocês é justamente mostrar essa relação. Né? Que como é que esses naipes eles não estão, eles estão umbilicalmente associados à ideia de Yahvé, do Yud, Re, Vav, Re, enquanto o demiurgo organizador dos processos. Né? Que no primeiro nível organiza a manifestação da energia do fogo, depois concebe as águas criacionais, aí vem o sistema de Yetzirah, né? Para chegar na Terra. Isso é muito claro nesses naipes aqui. Tá? Então, como eu falei para vocês, a ideia era tão somente fornecer uma introdução, né? Porque os menores eles demandariam um outro curso. Né? Um outro curso. Mas a ideia é, com esses 4 encontros que a gente passou, né? O primeiro falando da ideia
da ideia do simbolismo, do símbolo, mito e arquétipo. O segundo falando sobre Cabala e Tarô, experiência espiritual. O terceiro falando sobre a distribuição dos arcanos pela árvore da vida. E esse quarto falando os arcanos já, os naipes os arcanos menores pela árvore da vida. E esse quarto aqui falando sobre os mundos. Então, aqui não foi a intenção de esgotar, mas foi a intenção de pavimentar para a gente poder agora, a partir do quinto encontro, falar do louco, né, do caminho número 11, né, começando já com os arcanos maiores. Né? Mas sem esses 4 encontros aqui, sem esse processo de contextualização, sem criar, sem ambientalizar, ficaria difícil, porque vai passar a ideia que é um curso de tarô, e não é o tarô, é o curso de diálogo entre tarô e cabala. Né? Então, eu queria ouvir vocês, o que vocês acharam, perguntas, o que vocês, dúvidas, enfim, o que vocês acharam disso aí? E aí, pessoal? Eu hoje não vou falar nada não, hein? Quero só ouvir vocês também. O que eu falei da cabala, teve, eu acho que foi o terceiro encontro, terceiro ou quarto encontro que eu falei da cabala. Teve encontro que eu falei lá que a gente falou mais ou menos o seguinte: o que eu sei que recheia cada sefiró? O que eu sei que contém? O que eu sei o que contém cada sefiró? Onde que eu vou buscar o recheio de cada sefiró? Aí eu falei, ó, você vai buscar no platonismo, no neoplatonismo, vai buscar na astrologia esotérica, nos planetas, vai buscar nas tradições, vai buscar, né? Mesma história o tarô. Tá? Não dá, o que a gente comentou agora. Você quer compreender o tarô, então é preciso compreender o sistema simbólico, mitológico e arquétipo em que ele foi criado. Tá? Foi criado. Né? E eu estou privilegiando o tarô de Tote, não porque ele seja melhor ou pior que outro, não é essa história. Não tem tarô melhor ou pior que o outro. Né? São criações. Não é? Agora, tem um elemento que facilita no tarô de Tote, porque eu vou projetar nele todo um conjunto de ensinamento de tradições esotéricas do Oriente e do Ocidente que transcendem religião. Por isso que ele é um tarô pagão, digamos assim. É pagão. Né? E para nós é fundamental porque, sobretudo, os arcanos maiores, não menosprezando os menores, não é isso, mas é porque o foco não são os menores, né? Eles vão dar muitas mensagens, né? Eles são muito densos, né? Para compreender esses caminhos, porque os caminhos eles são subjetivos. Por isso, a necessidade de um trabalho prático. Né? É um trabalho extremamente simples que eu estou sugerindo para vocês, que é o trabalho de toda manhã, quer dizer, arranjar o tarô, fazer a consagração dele, né? E daí tirar a tua carta do dia e procurar te compreender, procurar observar isso para aquele dia. Né? Sem isso, o tarô fica estranho para ti. Ele fica um objeto estranho para ti. Ele se torna aquela xícara que tu nunca tomou café com ela. Ele se torna um objeto estranho para ti. Estranho. Ele passa a não te dizer nada. Não te dizer nada. Mas, se tu fizer dele o teu companheiro de jornada, né, ele vai dizer muita coisa. Né? Vai dizer muita coisa. Né?
Quando fala muita coisa, ele vai dizer sobre tudo o que tu precisa ouvir. Tá? O que tu precisa ouvir. Tá? Mas eu quero ver vocês aí. Adri, o que achou, Adri? Boa noite. Estamos processando, né, as informações. Eu sempre me interessei muito por astrologia e pelo tarô também, só que é a primeira vez que eu estou tendo contato com o tarô. Então, na medida que eu tenho capacidade, né, eu estou fazendo já essa união do tarô com os planetas, com os números, com os signos, dentro do que eu conheço, né? Que não é muito, mas a gente está aqui para aprender. Isso, vai criando a tua tabelinha, vai fazendo as tuas relações, né? Enfim, quem quer conversar? Alguém quer uma pergunta? Aí eu vou fazer uma sugestão, né? E pegando o Diga. gancho da Adria aí, que ela disse que a gente está aqui para aprender e tá mesmo. Eu recentemente voltei a dar aulas de reforço aqui para as crianças da Redondeza. Um trabalhozinho que eu faço para ajudar algumas crianças que precisam, né? E aí eu peguei uma menina que está com 8 anos e ela não está conseguindo ler ainda. Aí eu fui para as coisas antigas, né? Falei assim, bom, como é que eu vou estimular essa criança a ler, né? Porque o aprendizado dele pode ser bem chato, né? Se você não tem criatividade. Então, fiz uns bloquinhos no papel, colei lá numa cartolina das sílabas e tal, o abecedário todinho. Aquela coisa básica, né? Para a gente fazer um joguinho e começar a criar palavras. Trazendo isso para esse nosso aprendizado, o que eu sugiro para vocês? Peguem as correlações de cada sefirô, tá? E das cartas dos arcanos maiores que o João paulatinamente vai dar, e isso pode ser paulatino também, né? Comece a criar cartinhas separadas de cada sefirô. Eu tenho um joguinho que eu fiz aqui, eu posso até semana que vem trazer para vocês. Eu criei esse joguinho. Eu fazia cada sefirô e dentro dela eu escrevia os símbolos dessa sefirô. Porque tem os símbolos, né? Correspondentes, tem as cores correspondentes, tem o som correspondente. Né? Isso é uma coisa interessante, porque eu acho que quando a gente faz isso, eu acredito muito nessa coisa do desenhar, do escrever, isso fixa na mente da gente. Tudo que é muito pedagógico ajuda muito, né? Quando o João estimula que a gente pegue as cartas, tire a carta, observe a carta, isso também tem a ver com essa pedagogia que ajuda a gente a entrar em contato com esse mundo arquetípico. É a sugestão que eu queria deixar. Tá? Legal, Uma boa gente. noite a todos. Legal. Porque, como eu falei no início, é um trabalho de prática, tá? Lembrem que a gente está falando de experiência espiritual, não é experiência intelectual, não é experiência racional. Tá? Vocês lembram que eu falava do primeiro encontro? Você lembra que eu falava do Matrix? Eu falava do Alice através do espelho. Né? É um pouco isso. Falar de tarô é falar de Alice através do espelho. Tá? Um pouco isso. Agora, né, vai de cada um esse processo, né? Vai de cada um esse processo. Porque o tarô, ele é uma coisa que ele está vivo, tá? Então, ele está lá para conversar com a gente. Ele está lá para conversar com a gente. Só que o mundo não vai parar para a gente conversar com ele. Às vezes a gente, na jornada nossa de peregrinação, né, a gente quer que o
o mundo pare para a gente. O mundo pare para a gente. O mundo não vai parar. Sabe? Não vai ter aquele feriado, aquele dia santo, aquele mês que tu vai dizer, bem, agora eu vou fazer tudo. Olha o que a Dinda está mostrando aí. Ah, Kevurá. Ah, tá. Isso aqui é uma das bolinhas que eu fiz, ó, tá vendo? Isso aqui é a Sefirot de Geburah. Tá vendo? Então, eu criei a árvore da vida em pedacinhos para eu ficar brincando com isso. Inclusive os caminhos também, tá? Aqui, ó. Ó o Malkuth aqui, que bonitinho. Ah, sim. Bacana. Tá vendo? Então, assim, isso é coisinha de criança, mas isso ajuda pra caramba. Tá vendo? Muito legal. Mas o que ela falou é fundamental, porque assim, quando a gente escreve, quando a gente desenha, a gente está colocando a nossa alma ali. Né? Então, é esse processo. Você não sabe o quanto é prazeroso quando eu paro, aí eu reviso, porque geralmente eu penso no curso de vocês já de quinta-feira, né? Então, quinta-feira eu dedico para você. Então, de manhã eu procuro elaborar as coisas, procuro. Isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal. Então, esse processo de envolvimento de entrega. Entendeu? Então, convido vocês a se entregarem. Se não se entregar, não vai entrar em contato nem com o tarô, nem com a cabala. Vai dizer assim, olha, eu peguei umas aulas ali, mas eu... Então, o negócio é pegar... Sabe? O material do Deus é bem interessante. Então, exercício para o próximo encontro, tá? Vão lá naquele site lá que eu passei para vocês lá, aquele site que tem dos vários de tarô lá, né? E observem lá o bom e velho louco. Né? Só observem, não vão para a internet pesquisar, não vão ler nada, não vão fazer isso. Tá entendendo? Não vão, sabe? Parem com essa gula. Tá? Sossegue a mente tagarela. Tá entendendo? Sossegue a mente tagarela. Tá? Deixa quieto lá. Tá? Então, vai lá, sabe? Se der para imprimir, imprime. Eu sugiro que tu imprima logo. Pega o teu caderninho, coloca ali. Se tu não tiver já o teu deck lá, imprime, coloca lá e fica olhando para ele, pronto. Ele olha para ti, olha para ele. Tá? Um dia tu vai enxergar um negocinho, outro dia no outro. Vai anotando. Tá? De hoje até quinta. Tá? 7 dias. Tá? Esse é o dever de casa. Tá? Esse é um do dever de casa. É o dever do próximo encontro, né? Que é o quinto encontro. Mas o cotidiano é fazer o caderninho lá. Tá? Então, eu acho que é isso. Se alguém quer comentar mais alguma coisa. Então, eu vou... Não tem pergunta hoje, não. Só aprendendo mesmo. Tranquilo, então. Então, eu vou parar a gravação aqui. Encerrar a gravação aqui.